Bom dia, Santa Isabel, bom dia, Viamão, Rio Grande do Sul. Estamos iniciando o nosso Debates de Opiniões. E a gente ouviu aí um grupo de pagode viamonense, Na Levada. Um abraço aí pra gurizada do Na Levada. É isso aí, pagode bom, pagode dos gaúchos. E o Brasil já tá nos ouvindo e nos vendo pela nossa live. A Laciana, lá do Ceará. Abraço, Laciana, e um monte de frio aqui do Rio Grande do Sul. 8 graus no mínimo. Júlio Faleiro, Daniel Marques Santos, Mara Perciúncula e o Bellini Romanzini está nos vendo pela internet. O Lota, lá de Três Coroas, também está nos vendo pela internet. O Rafael Alfi dos Santos. Aí, valeu, filhão. Estamos aí na luta. O Manuel Rosa Silva também está nos assistindo pela internet. A Ângela Ramos também está nos assistindo aí pela internet e pelo Facebook. Se você quer nos ouvir, só nos ouvir, entre no www.radiosantaisabel.com.br ou baixe o aplicativo lá na sua Play Store, no Google Play, né? É só baixar e ouvir no celular a Rádio Santa Isabel durante 24 horas do dia. O nosso programa vai entrando assim com as manchetes dos jornalões. A Folha de São Paulo, na capa diz: papel atesta uso de dinheiro vivo em obra de filha de Temer. Fornecedor contradiz filha de Temer e diz ter recebido 950 mil para a reforma. Um fornecedor de Maristela Temer, filha de Michel Temer, declarou em depoimento à Polícia Federal que recebeu dinheiro vivo na sede da Argeplan, empresa do coronel João Batista Lima Filho. O coronel é apontado como intermediário de Temer para recebimento de propina. O presidente nega as suspeitas. A Folha teve acesso ao depoimento de Eduardo Visani, prestado no dia 29 de maio. Os valores, diz que afirmou, foram, abre aspas, recebidos em parcelas diretamente da Argeplan entre novembro de 2013 e março de 2015. Ele contou que recebia mensalmente valores. E a filha do presidente disse em depoimento à PF, no dia 3 de maio, que, abre aspas, somando superficialmente os valores, acredita ter gasto em torno de 700 mil reais na obra. Além de Visani, outros fornecedores prestam serviços à obra, investigada pela PF, e a suspeita de que o presidente tenha lavado dinheiro de propina com reformas em imóveis de familiares e em transações imobiliárias em nome de terceiros e na tentativa de ocultar bens. Outra manchete: Lula pede a petistas que façam pacto de não agressão com Ciro e o tratem como aliado. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou, em conversa com auxiliares, que sejam costurado um pacto de não agressão com o candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, com vistas ao segundo turno. Segundo o petista, a orientação é de que o pedetista seja tratado como aliado de um mesmo campo político. Então, vamos ver como que fica esta questão, né? O Ciro também tem que se considerar aliado do PT, né? Não basta só o PT ser aliado de Ciro. E para finalizar essa manchete, o PT reuniu nesta sexta, dia 8, em Contagem, Minas Gerais, para fazer um lançamento simbólico da candidatura do presidente Lula, mesmo ele estando preso em Curitiba. A presidente do PT, Gleice Hoffmann, disse que
impedir Lula de se candidatar será uma brutalidade. Seria uma brutalidade, uma agressão com o presidente, porque nós estamos com recursos bem fundamentados em instâncias superiores, disse a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. E, digamos, né? Sempre, eleição sem Lula é golpe. Então, Ciro Gomes pode ser até um futuro, um propenso aliado, mas eleição sem Lula é golpe, com certeza, e por isso o PT mantém e manterá essa candidatura até o final. SCAF busca se distanciar de imagem péssima do MDB e alfineta João Dória. Eu não soube me conter diante de tanto poder, afirma Cabral, pré-candidato do governo do Rio. Índio da Costa ataca provável rival, Paz. Após a ação do BC, dólar tem maior queda em quase 10 anos. Sim, o Banco Central compra bilhões de dólares, só pode baixar a queda. Os investidores norte-americanos e internacionais estão rindo à toa com esta investida do Banco Central. Manual feminista deixa recado, mas peca por excesso de piadas, diz a Folha. Juros altos deterioram contas públicas sem conter alta do dólar. Usar a taxa básica de juros como arma para frear a desvalorização do dólar tem efeito inócuo. Sempre os fatores que estão por trás desse movimento, além de agravar as contas públicas do país. Gabriela Santos, estrategista do mercado global da JP Morgan Asset Management, disse que a ferramenta, no caso brasileiro, pode ser até contraproducente no combate à alta do dólar. A subida de juros em si não cura a preocupação com a visibilidade sobre a questão fiscal decorrente das incertezas sobre a matriz econômica e ser seguida pelos principais pré-candidatos a presidente da eleição, diz a analista econômica. Dólar baixa nas casas de câmbio e dá trégua a turistas brasileiros. Sob impacto dos caminhoneiros, inflação dobra em maio. Estão usando os coitados dos caminhoneiros aí como massa de manobra agora para justificar todos os problemas econômicos do Brasil. É um absurdo que essa gente golpista faz com a classe trabalhadora. Com incertezas, previsão para PIB do ano cai até 1,5%. Mas é óbvio, não se produz mais nada nesse país, se compra tudo de fora. Tá? FMI vai alterar metas fiscais caso pobreza aumente na Argentina. Esse é o reflexo dos programas econômicos neoliberais, né? Ou de direita, como a gente afirma aqui. Em um mecanismo inédito, o novo financiamento da Argentina com o FMI, Fundo Monetário Internacional, anunciada na quinta 7, prevê a possibilidade de alterar as metas fiscais estabelecidas para o país em caso de aumento da pobreza. Desta forma, o governo de Maurício Macri poderá gastar mais com a área social, sem precisar cortar de outras áreas do orçamento e, eventualmente, descumprir a meta fiscal prevista no acordo. E não é apenas um temático, é um tema de sustentabilidade macroeconômica, afirmou Roberto Cardelli, chefe da missão argentina do FMI, durante entrevista no dia 8. É a ferramenta usual do FMI, né? Vai lá, dita as regras
diz como é que faz, o governo colonial executa e a pobreza continua aumentando e o genocídio também, porque as pessoas pobres pagam com a vida. Isso que tem que ficar claro para a gente que entende um pouco menos de economia, mas sente os reflexos dessa economia austera, dessa economia miserável que põe milhões na miséria. Então, o governo admite fim da tabela de frete e torce para a saída judicial de impasse. STF cobra 507 mil em multas de mais de 46 transportadoras. Importador vê ameaças com decreto do diesel. Empregados da Eletrobras anunciam greve de 72 horas em defesa da energia elétrica pública. Editores cobram mais proteção ao jornalista e liberdade de imprensa. Reunindo um time internacional de mais de 1.000 editores e executivos do jornalismo ou do grande jornalismo, o Congresso Mundial da Imprensa terminou nesta sexta-feira, dia 8, em Cascais, Portugal, destacando necessidade de proteção aos jornalistas, que são alvos de ataque em todo o mundo durante exercício profissional. Do Brasil aos Estados Unidos, do México às Filipinas, exemplos de agressões à imprensa e à liberdade de expressão marcam o encontro. Abre aspas, como o presidente dos Estados Unidos age tão mal com a mídia, os déspotas com as quais lido na África sentem-se autorizados a chamar os jornalistas de inimigos de Estado, disse Ângela Quintal, coordenadora do Comitê de Proteção das Jornalistas na África. Então é isso. Só que muito jornalista é correia de transmissão ideológica do capitalismo dominante do mundo. China impõe barreiras contra frango brasileiro, número de deslocados por desastres em áreas de riscos aumenta no Brasil. Temer efetivou apenas 24% das vagas do FIES, ou seja, acaba com o financiamento educacional para os pobres. Tribunal suspende licitação bilionária de ônibus em São Paulo. A Mônica Bergamo diz que Lula desencarta que está numa solitária na Polícia Federal de Curitiba. Lula diz que está numa solitária na Polícia Federal de Curitiba, em carta que escreve para o cantor pernambucano Maciel Melo. O ex-presidente acabou de ler o livro do artista, A Poeira e a Estrada. Na mensagem que foi redigida à mão, o petista afirma que ficou orgulhoso de ver mais um nordestino fazendo sucesso. O ex-presidente também conta para Melo que recebeu na terça-feira, dia 5, um pendrive com suas composições. Ouvi até a meia-noite, disse o presidente. O primeiro disco eu ganhei. O primeiro disco eu ganhei foi do pernambucano José Múcio e agora espero ganhar das suas mãos depois, quando sair da Polícia Federal e tiver em liberdade, te pagarei, escreveu Lula. Ele se despede dizendo para o cantor continuar, porque nordestino não pode parar, disse Luiz Inácio Lula da Silva, o preso político brasileiro do século XXI. Essas foram as matérias de capa e as mensagens, as notícias do jornalão Folha de São Paulo. No próximo bloco, a gente volta aí com mais manchetes aí dos jornalões. Já voltamos.